digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres sobre os quais estão todo o meu prazer. É com a saudação do Salmo 16, verso 3, que o canal Doutrina da Mensagem apresenta a todos mais este audiolivro, com o título Deus em seu povo. Esperamos que seja de crescimento espiritual para todos. Tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. Deus em seu povo, God in His people. Este sermão foi entregue pelo reverendo William Marion Branham, numa segunda-feira, 27 de fevereiro de 1950 em Little Rock, AR, Estados Unidos da América. Se eu puder achar graça, e que eu sinto que Deus me concedeu graça com ele. Se eu puder obter sua confiança, eu tenho certeza que acontecerá algo durante a reunião, que fará você entender que Deus está conosco. Agora, muitos têm feito grandes declarações, e vocês veem isso em seus jornais e revistas e assim por diante, dizendo, de irmão Branham, o curador divino. Bem, não há tal coisa. Não há homem algum que seja curador divino. Há apenas um curador, que é Cristo, o Filho de Deus. Ele é o curador, Deus. Homens apenas representam a cura. Eles representam Cristo, e eles representam a cura. Cada pessoa que representa Cristo deve representar a cura, porque é nele que somos curados. E então muitos deles, é claro, não têm ideia do que é um domingo. A Bíblia diz, e ele subiu às alturas e deu dons aos homens. E tudo o que fazemos deve estar estritamente na Escritura. Se não tiver uma base na Escritura, então não é certo. Mas, qualquer coisa que for baseada na Escritura você pode dar ouvidos. E se é Deus, Deus dará testemunho. Se não for Deus, então Deus não vai dar testemunho. Apenas os homens vão testificar, mas Deus não. Mas, se é Deus, o próprio Deus vai dar testemunho. Estamos tendo cultos toda tarde, só para lhes dar um pouco a partir do púlpito aqui, antes das multidões se reunirem à noite. Eu pensava que em geral era necessária apenas a primeira noite para explicar algumas das coisas que as pessoas devem saber, e cada um de vocês, eu quero que vocês me ajudem. Eu percebo que esta reunião será, e cada um de nós terá que responder no dia do juízo por esta reunião, cada um. Eu tenho que responder por isto. Eu tenho que responder pelo que eu digo. Eu tenho que responder pelo que eu faço. E então, enquanto eu trago Cristo para vocês, Ele estará em sua mão. E você vai ter que responder pela atitude que você tomou em relação a isso, se você jogou fora ou se você aceitou. Você. Deus fará com que você responda por sua atitude nesta reunião, então você tem que perceber que é uma coisa muito sagrada. O irmão Lindsay e o irmão Moore estão representando-o. Eles são os líderes da reunião. Eles representam duas denominações do povo da santidade. Eu mesmo não pertenço a nenhuma denominação. Eu fui um batista. E por desejo deles eu não sou mais, porque eu ensino a cura divina, dons de cura e o batismo do Espírito Santo. E eu sei que é a verdade. Então, quando eles me rejeitaram lá, o povo da santidade me aceitou, e disseram que estavam orando para esse dom vir à sua igreja por 40 anos ou mais, então Deus simplesmente me colocou onde é meu lugar. Não que eu tenha algo contra qualquer denominação, porque eu vejo que Deus não tem acepção por pessoas. Ele cura o metodista, o batista, o católico, o pentecostal e todos mais. Deus não respeita sua filiação a uma igreja, Ele espera por sua fé, Ele respeita a sua fé nele. Ele nem mesmo. E quanto à cura, você não precisa nem ser cristão para ser curado.
Mas, para permanecer curado você tem que se tornar um cristão, vai-te, e não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então você. Eu vi muitas vezes os santos calejados virem pela fila de oração, homens e mulheres que viviam piamente, e não foram curados, enquanto prostitutas de rua vinham pela fila e eram curadas. Depende da sua fé. Nos dias em que o Mestre estava aqui, os sacerdotes, que eram homens santos, eles tinham que ser santos. Eles não poderiam ser sacerdotes se não fossem santos. Eles tinham que ser estudiosos da palavra. Não havia nenhum homem que pudesse apontar um dedo de desprezo em relação a eles, porque eles eram santos, justos. E eles não conseguiam receber as bênçãos que por vezes os gentios incrédulos, que viam Jesus e suas obras, e criam que ele os curava recebiam, enquanto os sacerdotes e assim por diante não conseguiam ser curados. Muitos deles o entendiam. O povo comum ouvia com prazer. E é bem desse jeito hoje. Mas eu tenho notado as pessoas. Quase todas as denominações participam das reuniões. Temos, inclusive, os ortodoxos, os judeus, gregos, católicos e todos os tipos. Mas Deus nunca respeita nenhuma denominação, ele respeita a fé que está no indivíduo. Eu posso, se creres, ele disse. E então ele disse, vai-te, e não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Portanto, para obter sua cura, você tem que se tornar um cristão depois que você é curado. E eu creio, eu diria, falando da dupla expiação, quando você é curado, os seus pecados são perdoados. Eu não ouvi muitos amém sobre isso, mas é a verdade. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Vai-te, e não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus disse, o que é mais fácil fazer? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou toma o teu leito e anda. É tudo a mesma coisa. E eu creio em Tiago 5 verso 14, que diz, e está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Este é o dever de todo ministro cristão. Cada ministro do Evangelho tem direito de orar por sua congregação, e eles têm direito de crer em Deus e ser curados. A cura divina não pertence a um homem ou a um grupo. Ela pertence a todas as pessoas. O dom de cura não foi dado para ser enviado por aí, para ter diversas campanhas de cura em todo o país. Está tudo bem se é assim, mas esse não é o propósito. Deveria haver uma campanha de cura em cada igreja, todo o tempo, espalhando para todos os lugares. Muitas pessoas têm uma impressão errada sobre essas reuniões. Elas acham que é porque o evangelista está lá, ou alguém orando pelos enfermos, e quando ele se for, toda a virtude curadora também vai embora. Deus cobre a terra. Seu pastor, estes. O seu pastor, como? Qual é o problema com o meu pastor que ele não pode fazer isso? Bem, amigos, essa é uma impressão errada. Seu pastor se ele é um homem de Deus, suas orações serão respondidas da mesma maneira como qualquer evangelista, ou qualquer um que afirma ter algum dom, ou qualquer outra coisa. Ele é um homem de Deus. E você deve respeitá-lo dessa forma e crer nele. E Deus vai responder a sua oração. Ele disse, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Não só cada pessoa, na medida em que tem o Espírito Santo, tem o dom de cura, numa medida. Cada maçã que está na árvore, estava na árvore quando era apenas um ramo. Quando é um ramo pequenininho ali no chão, cada flor que estará na árvore já está nele. As flores não aparecem do nada. A flor não vem do chão. A flor já está na árvore. A maçã já está nela. A árvore está plantada no chão e a única coisa que ela tem que fazer é beber. E quando ela está bebendo, ela tem que beber mais que sua porção, e ela se espalha, empurra para fora. E essa é a maneira que nós estamos plantados em Cristo Jesus, através da fonte inesgotável de vida, e começamos a beber, e quanto mais nós bebemos, mais somos empurrados para fora. Isto é certo.
Ela traz para fora esses elementos. E o dom para o qual Deus te chamou, bem, apenas. O problema é que você não bebe. Isto é certo. Você não bebe. Ele é. Você não crê que Ele é a fonte inesgotável de vida? Vinde a mim, todos os confins do mundo e bebei. O diabo não se importa o quanto você vem, contanto que você não beba. Vê. Você vem e bebe. É para isso que é esta reunião, para você beber. Há uma fonte aberta, fluindo livremente por toda parte. Simplesmente beba até que você não consiga beber mais. A árvore, se ela simplesmente bebesse no limite da sua cota, bem, ela iria ficar sempre na seca. Esse é o problema com os cristãos, e eles não bebem o suficiente. Você tem que beber até se espalhar e deixar que outra pessoa veja. Veem. Empurre para fora. Tenha um testemunho. Entregue-se a Deus. Creia. Saia. Reclame a promessa de Deus. Entregue-se a Deus. Creia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele vai fazer acontecer o que você quiser. Mas Ele não pode fazer isso até enquanto você estiver segurando. Diz, e agora, vou ver se eu estou melhor e ver se isso vai funcionar. Você se entrega a Ele, esquece o resto. Vá testemunhando das coisas que você nem mesmo vê. Você crê. Não é o que você vê, é o que você crê. Não é o que você sente. Ele nunca disse, você sentiu. Ele disse, você creu. É assim que você é salvo pela fé. É assim que você é curado pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que você não vê, prova, sente, cheira, ou ouve. Você simplesmente crê. Haja como se já fosse. Amém. Eu começo a entrar nisso e nós provavelmente teremos uma fila de oração se estendendo até o corredor, não é mesmo? Mas isso é o que devemos fazer nesta reunião. Agora, sobre a forma como a reunião é realizada. A reunião é. Nós a conduzimos no melhor do nosso conhecimento. Eles. Eu passo a maior parte do meu tempo em oração. Eu tenho que fazê-lo. E a última vez que estive aqui, quando eu estava tendo cultos aqui com o irmão Brown, aqui na igreja pentecostal, logo abaixo do Capitólio, nós oramos direto até de manhã. A propósito, houve algo que aconteceu ali naquela igreja, numa noite, que eu testifiquei sobre isso por todo o país, foi a cena mais patética que eu já vi. Vou me referir a isso mais tarde. Provavelmente, a pessoa vai estar aqui. Era uma mulher com suas costas no chão, embaixo no porão. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Eu gostaria de saber se essa mulher está no prédio. Você poderia levantar a mão? Eu gostaria de saber se ela está aqui em algum lugar. Espero que ela consiga vir à reunião. Eu não vi sua mão, apenas, e agora? Mas ela estava rastejando de costas. Eu estive em hospícios onde eu vi moças usarem uma comadre para lavar o rosto, e tudo mais, mas eu nunca vi nada tão patético quanto isso. E eu sempre pensei desde aquela época. Naturalmente, o meu ministério tem apenas alguns meses de idade. E eu sempre pensei desde então, que sendo as pessoas daqui e ao redor de Little Rock tão interessadas na reunião, eu sempre quis voltar a Little Rock. Agora, grandes coisas aconteceram com o dom desde então. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Isso está hoje maior do que era. E agora Deus está dando testemunho disso por toda parte. Agora, chegamos ao culto no período da tarde, a fim de. Eu quero que todas as pessoas que puderem, se você não é, se você está no trabalho e não pode, bem, você vem ao culto da tarde e assiste aos cultos da tarde para os homens. O Sr. Lindsay e os líderes, eles falam sobre como alcançar a cura. E isso é bom para você, que você o faça e se prepare para o culto. E então, outra coisa que eu quero que você se lembre, que costumávamos ter, tínhamos o que chamamos de filas rápidas. Quantos se lembram das antigas filas rápidas que costumávamos ter? Oh, que coisa! Eu não sou um estranho aqui, de longas datas. Então,
Costumávamos ter essas filas rápidas que nunca se mostraram eficientes. E quando Deus acrescentou a outra parte do dom, eu lhe prometi que eu não iria mais ter filas rápidas. E temos somente a verdadeira fila de oração de cura. E muitas vezes nós tentamos mostrar ao povo, o faremos antes do encerramento, se o Senhor nos abençoar da maneira que eu confio que Ele o fará. Quero ter todos os pastores salvos por Deus juntos para uma das reuniões, de modo que você vai ver que o seu pastor é um homem de Deus, e ver que ele tem a mesma autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, se você crer. Agora, essa é a forma como fazemos. Nós viemos aqui. O meu irmão de carne, ele voltou da Marinha, passou 4 anos na Segunda Guerra Mundial e foi tido como totalmente incapacitado pelo resto de sua vida, para nunca mais sair de uma cadeira. E indo para fora, ali em Nova York, num hospital de Long Island, um dos melhores médicos da Marinha dos Estados Unidos havia dito: "Você está acabado por toda a vida. Você vai ficar aí. Você nunca vai poder escapar disso." 3 válvulas de seu coração foram fechadas com a febre reumática. Ele estava chocado, entrou em Casablanca e 2/3 do comboio estavam destroçados. E ele estava ali gritando com toda a sua voz, quando ele não podia gritar, e chorando por mamãe e por mim. E mamãe teve que assinar uma liberação para que o mandassem para casa. E ela seria responsável se ele morresse no caminho de volta para casa. E quando ele chegou em casa, ele disse: "Tudo o que eu quero ver é o meu irmão passar por mim." E aqui está ele com perfeita saúde. Ao invés de voltar para o Senhor, como ele deveria ter feito, ele se tornou um acrobata, foi fazer um trabalho com acrobacias. Então o Senhor tratou com ele por isso e o mandou de volta. E agora ele está me ajudando aqui nos cultos. Aqui está nossa maneira de tentar fazer isso. Tentávamos enviar cartões aos ministros, deixá-los distribuir em suas congregações. Isso causou uma discussão entre os ministros. A congregação de Umpo. O primeiro-ministro começou em sua congregação, então terminou o culto e nós ainda estávamos ali, porque levaríamos algum tempo para ter certeza de que cada pessoa foi curada antes de sairmos da plataforma. Não importava o que havia de errado com eles, nós ficávamos na plataforma até que essa pessoa estivesse curada. Não importava quão aleijados estivessem, torcidos, surdos, mudos, cegos ou o que fossem, ficávamos ali até que Deus curasse aquela pessoa. E vimos que isso não funcionou. Tivemos uma fila rápida. Aquilo não estava correto ali. E nós achamos que isso era o melhor que já tivemos, porque isso me foi revelado pelo Espírito Santo. Descemos até a congregação. Eu envio o meu irmão, e ele tem 50 cartões de oração todos os dias. E ele distribui esses cartões de oração. Então eles imaginaram: se você me der o número 1, número 2, número 3, se for chamado 15 ou 20, eles não queriam os cartões de oração mais. E eles iam correndo pegar os cartões de oração, quase o atropelando, para ver se conseguiam esse cartão de oração, especialmente nas grandes reuniões onde milhares e milhares de pessoas estavam presentes. Então, o Espírito Santo falou comigo, e me fez fazer desta forma. Nós distribuímos 50 cartões de oração, e ninguém sabe exatamente onde a fila vai começar. Eu entro e tem apenas um garotinho ou muitos em uma fileira ou algo assim, é dividido por tantos e se começa em um determinado número. E ele não sabe, eu não sei, ninguém sabe. E se é o povo local. Nós apenas distribuíamos ao povo local. As pessoas que vinham de longe não tinham uma chance. Talvez elas tivessem vendido sua vaca, ou seus produtos enlatados para chegar à reunião. Então isso não era bom, apenas o povo local. Então, nós fizemos o mais justo para todos, dar os cartões a quem quer que seja que queira recebê-los, isso está bem. Uma pessoa pode ter o número 1 e achar que ele seria o primeiro da fila, ela pode começar com o 40. Não sabemos até chegarmos à plataforma, e deixamos Deus decidir isso. Então nós escolhemos tantos quantos estiverem ali, e os que o Senhor ordenou para chamar, que entrem na fila naquela noite. Na próxima noite, na noite seguinte eles distribuem mais cartões.
Ao fazê-lo dessa maneira, então vamos mantendo de forma igual, todo mundo entrando. Eles dizem, bem, essa pessoa entra, se não receber um cartão hoje, irá morrer amanhã. Bem, isso dá a cada companheiro uma chance. Exatamente onde o Senhor chamar. E agora, desde que algo novo foi adicionado ao dom, então isso falará nas audiências, e em todos os lugares, chamando as pessoas. Agora, eu quero ler apenas um texto da Escritura aqui. Então você pode vir toda tarde agora receber seu cartão de oração. Esteja em espírito de oração. Quantos vão orar pela reunião agora? Deixe-me ver suas mãos. Agora, está a sua reunião, amigos, e estamos aqui para tentar ajudá-los em tudo o que pudermos. E eu percebo que essa unção, eu não tenho nada a ver com ela. Ela vem por si mesma. Se não vier, eu saio da plataforma. Eu não ficaria aqui de jeito nenhum, porque as declarações e afirmações que eu faço tem que haver um ser sobrenatural aqui para realizá-las. O homem não pode fazer isso. E muitos de vocês, na outra reunião, quando eu estive aqui, ele podia revelar as doenças das pessoas ao segurar em suas mãos. Quantos se lembram disso? E quantos se lembram que eu disse que o anjo que me encontrou me falou que isso iria acontecer, se eu fosse reverente, dessa forma, que ele me daria outro sinal como ele fez com Moisés, os verdadeiros sinais para provar para as pessoas que ele iria contar os segredos de seus corações. Quantos se lembram de que eu falei que isso iria acontecer? Veem. Na reunião. Isto é certo. Agora, isso aconteceu. Esta deve ser a 5ª reunião desde que isso começou. Veio de uma só vez. E então, na 3ª reunião onde isso estava sendo manifestado, o grande anjo de Deus, que tem sido visto por milhares que vem à plataforma. Ele me permitiu, outra noite, que eu ficasse ao seu lado e tirasse uma foto dele comigo. Foi a primeira vez em toda a história da humanidade que algo assim aconteceu. Estou muito feliz, nesta noite, por ele ter feito isso. E eu vou trabalhar para ele fazer tudo o que eu puder, enquanto eu estiver aqui, para servi-lo e para servir seu povo. Agora, antes de ler as Escrituras, sua atitude. Ajude-me a falar a outros. Eu não falarei depois desta noite, mas sua atitude em relação ao dom vai determinar a sua cura. Agora, está cientificamente provado que Deus está entre nós. Sua foto está aqui para provar. Quantos aqui viram a foto? Acho que já foi mostrado aqui hoje à noite. Você pode ter uma. Eu acho que elas estão aqui. Agora aqui. Eles costumavam dizer, Deus não pode ser provado cientificamente. O velho cético que disse isso não pode falar isso mais, porque foi cientificamente provado que existe um ser sobrenatural. E esse ser sobrenatural é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu Espírito. E agora, essas coisas. Se alguém indagar por que essas coisas foram ditas, o Espírito de Jesus Cristo está no nosso meio. Isto é certo. Lembre-se, ele falou a Natanael, quando Filipe o trouxe à fila de oração, ele disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele perguntou, de onde me conheces tu? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ele exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele contou o segredo do coração dele. Correto? Quando a mulher no poço de Samaria, a mulher samaritana, ele estava tendo uma conversa com ela, disse, vai, chamar o teu marido. Ela respondeu, eu não tenho marido. Ele disse, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isto disse com verdade. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Rapidamente os discípulos vieram, e ela foi pela cidade dizendo, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Agora, se eu lhe dissesse que eu sou John Dillinger, ou que o espírito de John Dillinger está em mim, você procuraria armas em mim e que eu agisse como John Dillinger. Se eu lhe dissesse que eu sou um artista, que o espírito de um grande artista está em mim, você esperaria que eu pintasse obras de um artista. Correto? Se eu lhe dissesse que eu sou um mecânico especializado e que o espírito do mecânico está em mim, você iria esperar que eu dissesse o que está errado com o seu carro.
Se eu lhe disser que eu nasci do Espírito de Deus e o Espírito de Jesus Cristo está em mim, você vai esperar que eu faça o que ele fez e haja como ele agiu. Este é o seu Espírito operando através de um ser humano. Você crê nisto? Seu Espírito trabalhou numa serpente de bronze certa vez. Você crê nisto? E no tanque de Betesda, a água movida, agitada, sempre que alguém entrasse ali crendo, receberia a cura. Correto? A água podia dizer, olhe que grande água eu sou. Não. Era o anjo na água que realizava a cura, não a água, mas o anjo. Quando o anjo foi embora, ficou apenas água. Homens são apenas homens, mas eles são um instrumento de Deus. Deus não desce sobre denominações. Deus não desce sobre equipamentos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, desceu sobre homens. O homem é o agente de Deus, e a coisa mais difícil que Deus teve que fazer foi levar um mortal a confiar em outro. Você crê nisso? Eles não puderam crer em Moisés, e Deus lhe deu 2 sinais para provar ao povo que ele foi enviado por Deus para a libertação deles. Você crê nisso? Bem, ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê que o anjo que falou com ele na sarça ardente é o anjo do pacto? Isso é correto? Muito bem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui agora. E ele faz hoje as mesmas coisas que ele fez naquela época. E ele ainda realiza maravilhas e sinais. Ele é um Deus de milagres. E ele sempre trabalha de maneira milagrosa com sinais e maravilhas. E ele prometeu essas coisas nestes últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Temos o direito de esperá-las agora, correto, para juntar seu povo. Então, quando Jesus veio, nenhum mortal pode dizer que era um curador. Jesus Cristo nunca disse que ele era um curador, disse? Ele disse, as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Isto é correto? Então Deus, em Cristo, era quem estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de sinais e maravilhas. Ele tinha os sinais, as credenciais do Messias, e isso provou seu caráter messiânico. E se eu lhe disser hoje à noite sobre isso, se eu lhe disser que Deus fez determinada coisa através de um dom, eu não falarei do dom, ele falará por si mesmo. E se eu falar para você de Cristo, você crerá no que eu digo se estiver de acordo com a Bíblia. E se Cristo falar de volta para mim, então você crê em Cristo. Se eu lhe disser qualquer coisa e Cristo não confirmar, então não creia nisso. Mas se eu falar algo que ele tem feito e ele confirmar que ele fez aquilo, então você creia nele. Isso é justo? Isso é. Agora, o dom não cura ninguém. O dom não é para cura, não mais do que um pregador do Evangelho é enviado para salvar. Ele não pode salvar ninguém. Ele pode pregar sob o poder para trazer pessoas a um conhecimento da palavra de Deus e as levar à confissão, e Deus as salva. Correto? É a mesma coisa. Ele tem um sinal. Ele está pregando sob o poder que traz convicção ao coração humano, e eles vêm ao altar, e por fé eles aceitam a Jesus Cristo e então veem os resultados. Correto? Quando eles fazem um compromisso com Deus, comprometem-se com Ele e creem nele, e então isso produz resultados. Agora, a cura é da mesma forma. Ministros têm pregado ao longo dos anos, mas este é o dia em que Deus está fazendo algo diferente. Agora, o dom declara todas as doenças. Agora, isto é o que ele demonstra. O dom declara todas as doenças, repreende o pecado, revela o segredo do coração das pessoas. E lembre-se que qualquer pessoa que entrar na fila de oração, se você vier com pecado não confessado, lembre-se, ele será revelado nesta plataforma. Não importa quão vulgar e mal seja, será mostrado nesta plataforma. Agora, esta é uma grande declaração a se fazer. E recorde, eu já fiquei diante de milhares de pessoas, mas isso nunca falhou uma única vez. Foi sempre perfeito, mesmo falando aqui algumas noites atrás. Claro que eu, quando estou sob a unção, eu raramente sei o que estou falando. Eles me disseram que uma moça veio à plataforma em Beaumont, creio que foi, e foi dito, quando eu vi a pessoa ali de pé, parecia que ela ia ficando menor.
Eles voltam a uma certa idade mais jovem e eu começo a contar o que eu vejo acontecer. E é exato. É sempre perfeito. Foi falado a essa jovem algumas noites atrás, eles me disseram, com cerca de 14 ou 15 anos, sobre dar à luz a um bebê sem ser casada. E também, que ela foi seduzida por algumas pessoas religiosas, eu creio, para casar com um homem que não era. E ela não estava apaixonada por ele, e causou muitos problemas e assim por diante. E muitas outras coisas que ela tinha feito antes de vir à plataforma em um certo lugar. E pelo jeito que estava, ela estava orando, em pé orando, perguntando a Deus se ele a curaria e... Alguém estava lá? Isso é verdade? Isso é. Oh, isso, bem, sim, isso é bom. Aqui há pessoas que... E não somente isso, mas apenas... Vocês, que estiveram em outras reuniões, exatamente, toda vez, é isso. Se for, levante a mão, se for verdade. Vocês todos sabem quando é dito. Isso é correto. Agora, para testemunhar para outras pessoas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem mesmo sei o que vou dizer. E Deus sabe que eu não conheço nenhuma dessas pessoas que estarão na fila de oração nesta noite. Eu não conheço nenhuma, mas eu nunca vi isso falhar, mas que Deus curou cada pessoa, não importando quão mal elas estavam, aflitas ou o que fosse. Ele as curou. E não apenas isso, mas isso revela na audiência as diferentes coisas das pessoas, nas galerias e tudo mais. Isto é certo. Esta é a verdade. Agora, seria a demonstração a qual me referi. Isso não tem nada a ver com a sua cura. Só quando a pessoa vem à plataforma. Observe as pessoas vindo hoje à noite, e cada noite, isto é, se o Espírito Santo vier. Você os verá vindo à plataforma, e quando eles estão a 8 ou 10 pés de distância, cerca de 25 a 30 centímetros, stride, você verá uma mudança em seus rostos. Observe os pacientes. Muitos deles até mesmo cambaleiam e desmaiam. Eu os vi ficar tão inconscientes que eles têm que esfregar o rosto assim e começam a chorar. Praticamente todo caso, um sentimento muito estranho. Quantos sabem que essa é a verdade nas outras reuniões? Agora, eles se dão conta da presença do anjo do Senhor ali. Então, quando eu trato de dizer para eles, você vê a foto dele ali, que foi tirada, cientificamente provado que é certo. Agora, quando eles estão em pé ali, eles sabem que estão na presença de um ser sobrenatural. Não sou eu. Eu sou apenas não mais do que o menor de qualquer um de vocês, mas apenas um canal através do qual ele está trabalhando. Alguém tem que declarar. E ele simplesmente apenas aconteceu de ser. Ele me chamou desde o meu nascimento. Eu não creio que dons são entregues simplesmente a você. A Bíblia diz, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Você nasce com essas coisas. Você crê em predestinação? Para todo mundo. Mas as coisas são preordenadas por Deus. Jesus Cristo foi predestinado para ser o Filho de Deus desde o jardim do Éden. Você crê nisto? A tua semente ferirá a cabeça da serpente. Moisés foi ordenado por Deus, ou preordenado. Quando ele nasceu, era uma criança adequada. Correto? Verdade. E note, eu creio que João Batista, 712 anos antes que ele nascesse, ele era a voz do que clama no deserto. Correto? Jeremias, eu creio que foi, Deus disse, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. É isto certo? 43 dons e chamados são sem arrependimento. O anjo apareceu a Maria e falou com ela, a Zacarias e assim por diante. Essas coisas são reais. Agora, por exemplo, para esclarecer uma coisa, apenas um momento, vamos começar a fila de oração nos próximos 5 ou 6 minutos. Algumas pessoas dizem, depois que o Espírito Santo vier, ele conduzirá a igreja. Não há tais coisas como anjos que aparecem depois da igreja, eu sei que eu estou falando a um grupo do povo da santidade.
Alguém me disse aqui há alguns meses atrás, disse, irmão Branham, eu te admiro como um homem, mas o seu ensinamento a respeito de um anjo vindo a você é um erro. Disse, porque nós não precisamos de anjos agora. Disse, o Espírito Santo está aqui. Disse, do Espírito Santo, depois que ele vem, os anjos vão embora. Isso é errado. Quantos creem que Filipe tinha o Espírito Santo? Vamos ver suas mãos. Bem, quem foi que, quando estava havendo um reavivamento em Samaria, tocou-o e lhe disse para ir ao deserto de Gaza? O anjo do Senhor. Correto? Quantos creem que Pedro tinha o Espírito Santo? Ele pregou o sermão no dia de Pentecostes. Bem, enquanto ele estava na prisão, não o Espírito Santo, mas o anjo do Senhor veio e o tocou e o levou para fora. Correto? O anjo do Senhor. Quantos creem que Paulo tinha o Espírito Santo? Quando ele estava no navio, prestes a afundar, 14 dias e noites sem estrelas, lua, ou qualquer coisa, ou luz. Ele entrou para a galeria em algum lugar, e orou, e voltou e disse, tem de bom ânimo, pois o anjo do Senhor, de quem sou servo, apareceu para mim. Está certo, isso é correto? Você crê que ele tinha o Espírito Santo? Quantos creem que João, o revelador, tinha o Espírito Santo? Todo o livro de Apocalipse foi revelado a ele por um anjo. Eu enviei o meu anjo para testificar. E João caiu e tentou adorar o anjo. Está certo? Ele disse, olha, não faças tal, ou sou conservo teu e dos profetas. Adore a Deus. Está certo? A dispensação do Espírito Santo chegou, e foi adiante, e vai continuar pela administração dos anjos à igreja. Verdadeiramente. Mas eles são espíritos ordenados de Deus, enviados de Deus, para levar as coisas. Cada homem que tinha um chamado especial, lá atrás durante todas as eras, anjos visitaram homens. Não uma adoração de anjos, e isso é errado, como Brigham Young e assim por diante. Mas um anjo de Deus vai dar testemunho da verdade de Deus. Isto é certo. E vai declarar Deus. Não vai ter alguma espécie de coisa mística que ninguém entende. Ele vai falar de Jesus Cristo, e testemunhar de Jesus Cristo, e produzir Jesus Cristo para as pessoas. Amém. Eu gosto desse amém. Isso significa assim seja. E eu gosto disso. Muito bem. Agora, este é o anjo de Deus enviado de Jesus Cristo para dar testemunho à igreja que os últimos dias estão aqui. Ele não vai curar ninguém, mas vai ajudar a trazer a sua fé até um lugar. E quando você vê uma pessoa aqui na plataforma? Agora, para todos vocês ali, pode ser. Quantos estão aqui para receber oração, antes que a reunião encerre? Deixe-nos ver suas mãos. Bem, eu sei que é muito mais que 50. Vejo cartões de oração por todos os lugares, levantados para o alto. Observe, quando Deus está fazendo algo aqui na plataforma, essa é a sua atitude para você que está aí também, você crê nisto? E enquanto está sendo feito aqui na plataforma, lembre-se, se você crer de todo o coração, e não duvidar em seu coração, eu lhe asseguro que Deus vai expor, e declarar quem é você, e te levantar do edifício, e isso mesmo, da sua cama, maca, ou de onde você estiver. Aqui, outra noite, uma garotinha sentada ali depois de um ministro tê-lo visto descendo, eu vi um homem vindo, um ministro pregando, Deus lhe disse para fazer alguma coisa. Ele não conseguiu fazer. E depois disso, os problemas começaram. Seus problemas lhe foram ditos, deitado ali com um enxerto ósseo, por acaso eu olhei para o lado, vi um homem todo torcido. Eu o vi subindo em. Ele é um armador, o vi dando um nó duplo. E eu comecei a dizer exatamente o que eu estava vendo, e determinadas coisas. E então, a primeira coisa, você sabe, lá estava, ele foi curado. Uma pequena mulher sentada, desse jeito com os braços esticados. Eu vi uma mãe carregando um cobertor, e uma criança, que era uma criança epilética. Um pouco mais tarde, eu vi a criança cair da mesa. Apenas começar a dizer. Eu vi essa garota ali de pé. Ela nunca tinha andado. Ela estava sentada lá em uma cadeira de rodas.
E então eu olhei e vi a menina descendo a rua, acenando para todo mundo, louvando ao Senhor. Eu estava falando isso, falando exatamente o que eu estava vendo. A menina estava ali de pé. Fique de pé, Jesus Cristo te cura. De pé ela ficou e saiu andando pelo edifício. Ele nunca falha. Tem que ser assim. Oh, aleluia! Quando penso nisso, amigos, não acho que sou. Espaço vazio na fita e edição. Nota do tradutor. O restante desta fita pode não pertencer a este sermão e edição. Ele estava chorando como um homem. Isso é verdade. Ele se pôs de pé ali. Oh, a Bíblia diz que não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Vê-lo ali, seu pequeno corpo frágil ali de pé, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas, de repente, Deus veio sobre ele. Ele endireitou seu pequeno corpo. Há um homem, deitado ali morto, podre na sepultura por 4 dias, vermes rastejando dentro e fora de seu corpo. Ele se pôs de pé ali e gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que era isso? Deus olhando através daquelas lágrimas, Deus falando através daqueles lábios mortais. Isto é certo. Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto, sua alma estava na eternidade por 4 dias. Onde, eu não sei, você também não sabe, então não vamos discutir sobre isso. Mas aquele homem deitado ali, podre, na sepultura, e sua alma numa jornada de 4 dias, a corrupção conhecia o seu Criador. Sua alma através da vida era. E aquele homem estava morto há 4 dias, agora ele está vivo. Aleluia! Deus em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Você crê que ele estava em seu Filho? Isto é certo. Deus vivia nele. Quando ele morreu, Cristo tinha que morrer como um homem, porque ele era um homem, para nos resgatar de volta ao Pai. Exatamente. Oh, se tivéssemos tempo de nos apoiar nisso um pouquinho agora, mas o nosso tempo está indo embora. Deus em seu Filho, Deus em seu universo. Deus está em sua palavra. Deus em seu Filho, agora, Deus em seu povo por alguns instantes. Observe, amigo. Deus em seu povo. Você crê que Deus está em seu povo? Ele certamente está. Oh, que coisa! Observe, havia 120, aquelas pessoas covardes, que se atreveram a subir a Jerusalém para tomar Deus em sua palavra, para ficar ali mais um pouco. E, de repente, enquanto eles estavam ali em cima, Deus desceu para habitar entre o seu povo. E quando ele o fez, eles passaram por janelas, portas e tudo mais, e saíram para as ruas. Eles não estavam com medo mais. Nosso Deus desceu, aquela terceira pessoa ali em carne novamente, e ele vive nesta noite em seu povo. Aleluia! O próprio Deus, Deus e o Espírito Santo, vivendo em seu povo. Aqui, algumas noites atrás, de pé ali, quando um ministro me desafiou, quando disse, da cura divina, e disse, do irmão Branham é um impostor. Ele não tem nada. Ele é um chantagista religioso. Ele não é nada. A cura divina é uma farsa e o irmão Branham é o chefe de todos eles, um impostor. Eu não disse uma palavra. Eu caminhei para a plataforma. Eu disse, não, eu não sou um impostor. Deus, que é minha testemunha, naquele momento veio dos céus um redemoinho de fogo. Aleluia! Deus desceu e permitiu que a lente mecânica tirasse uma foto do Espírito Santo sobre mim. Deus está em seu povo. Aleluia! As pessoas podem ficar seguras bem ali, quando todos nós cremos que Deus está em seu povo. Sim, Senhor. Ele comoveu o coração dos poetas. Oh, isso é mais do que uma coisa imaginária. São homens que confiaram em Deus, que creram em Deus. Certa vez havia um homem. Ele estava escrevendo certo dia, e ele estava tentando escrever uma canção, ele não conseguia escrever. E ele não sabia o que fazer. E de repente havia uma canção que veio a outro homem de nome Ed Perroner, e ele, sentado em uma sala. E de repente ali veio o Espírito de Deus sobre ele. Ele pegou a caneta e escreveu.
Todos saúdem o poder do nome de Jesus. Que os anjos caiam prostrados, tragam o diadema real, e o coroem Senhor de todos. A velha cega, Fanny Crosby, que nunca tinha visto a luz do dia, um dia sentada numa sala, Deus veio sobre sua poetisa cega. E quando ele o fez, ela escreveu: Não passes de mim, terno Salvador. Ouça meu humilde clamor. Enquanto a outros tu estás chamando. Não passes de mim. Tu, o fluxo de todo o meu conforto. Mais do que a vida para mim. A quem tenho eu na terra além de ti? Quem no céu senão a ti? Muito bem. Outro escreveu: Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitado, ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó, que dia glorioso! O que é isso? Deus em seu povo, Deus em sua palavra, Deus em seus servos, Deus em seus profetas, Deus em sua cura. Ó, Deus está aqui neste edifício nesta noite? Você crê nisto agora? Muito bem. É Deus em sua criação? Você crê nisto? Correto? É Deus em sua palavra? Você crê? Era Deus em seu filho? Você crê? Era Deus em seu povo? Você crê? Eu posso provar que ele está aqui agora. Eu creio que isso é Deus, o Espírito Santo fluindo sobre este edifício agora, que é o mesmo, e cura cada pessoa aqui. Deus está em seu povo. Creio que hoje à noite, quando ele chama, Quando ele chama, eu atendo. Aleluia. Eu sei que você pensa que eu sou louco. Talvez você pense, mas eu acho que não. Eu não poderia perder a minha mente do mundo, eu tenho a mente de Cristo. Ele é mais do que a vida para mim. Você pode chamar isso do que você quiser. Você pode chamar o Espírito Santo nesta noite se você quiser. Mas um dia eu era um pecador, agora eu sou um cristão. Um dia, eu era cego, agora vejo. Um dia eu era todo o tipo. Um dia lá outro disse: Sr. Branham, sinto muito em deixar essa carga para você, mas você está acabado. 2 anos atrás, eles me disseram: você está acabado. E hoje eu estou no melhor da minha saúde. Deus ainda está em seu povo. Aleluia. Crê nisto. Como posso provar para você? É a verdade? Diga amém. Nosso Deus e Pai, nós oramos agora, que tu derrames a ti mesmo nesta noite sobre este povo. E que cada um deles seja curado. Ouve a minha oração, Senhor, eles estão doentes. Ó Deus, que o teu Espírito venha sobre teu pobre e humilde servo, e os pecados possam ser nomeados, pessoas possam ser curadas de todos os tipos de doenças aqui nesta noite. Porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos à conclusão do audiolivro Deus em seu povo. Agradecemos à Associação Crentes da Bíblia do Brasil que fizeram a tradução deste sermão. Esta mensagem intitulada Deus em seu povo foi pregada pelo irmão William Marion Branham, em inglês, segunda-feira, 27 de fevereiro de 1950, Little Rock, AR, Estados Unidos. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra, no mês de junho de 2015. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país. E esta distribuição é feita por crentes da Bíblia do Brasil. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.